A paz do Senhor a todos, amém? Gente, que alegria estar aqui, que alegria do meu coração, verdadeiramente. Eu confesso a vocês que recentemente eu fiz uma coisa muito feia. Eu fui pregar numa igreja, também no sertão aqui de Pernambuco, e, meu Deus, gente, começou o culto e aquela adoração, e eu estava tipo assim, cadê Serra Talhada? Meu Deus! Gente, como eu senti. E eu vou falar um pouquinho aqui da minha primeira vez aqui, mas eu já vou começar falando sobre isso. Algo que me impactou quando eu cheguei aqui em Serra Talhada foi a adoração de vocês. O louvor. Como a igreja se derramava em adoração ao Senhor. Nunca percam isso. Nunca. Continuem adorando, fazendo esse momento do louvor. Lembrem, o culto não é para nós. Estou correta, pastor? Para Ele. A gente se reúne para cultuar e entregar a Ele a glória, o louvor, a exaltação que lhe são devidas. A gente é completamente secundário nesse negócio. Primeiro a gente dá a Ele. Aí Ele é tão misericordioso, tão gracioso, que Ele diz, tá bom, vou lá, vou dar a vocês a porção de vocês. Mas é primeiramente para Ele. E quando eu cheguei aqui, eu vi um povo entregando a Ele louvor e adoração, de uma forma tão viva, tão intensa. Meu coração ardeu, meu coração queimou. E eu lembro que eu preguei e tal, foi massa, a gente sentiu a presença do Senhor, fui embora. Mas quando eu cheguei em João Pessoa, eu disse, gente, eu tive numa igreja viva. Uma igreja de um povo vivo adorador. Isso foi muito marcante para mim. Então, continuem sendo este povo adorador. Lembrando que, em primeira instância, vocês se reúnem para dar a Ele o que Ele é digno de receber. E Ele, por graça e misericórdia, vem ao nosso encontro e nos entrega tão infinitamente mais do que somos merecedores. Não é verdade? Vamos orar? Ó Deus, eu quero te bendizer por esta porta aberta, por este momento tão precioso que o Senhor proveu para que nós estivéssemos aqui reunidos como teu povo, adorando o Senhor, declarando que tu és a nossa razão, o nosso motivo, o amado da nossa vida, que nosso viver é para ti e nós rendemos tudo a ti, porque tu és digno de receber tudo e um pouco mais. Se tivéssemos mais, era teu. Ah, Senhor, obrigada por esse privilégio, mas obrigada também pela bênção que tu me concedes de estar aqui mais uma vez e de poder ser instrumento em tuas mãos, para que tu fales ao coração deste povo reunido, em especial desta comunidade de fé, PIB Serra Talhada, com quem temos caminhado em um mesmo espírito. Senhor, use a minha vida apesar de mim, que eu diminua, que o Senhor cresça e que nem consigam me ver, mas possam ver a tua glória refletida através da minha vida, apesar de mim. Então, Senhor, isso é milagre. E eu te peço um milagre nessa noite, mais um. Enche-me de tal maneira que vejam a ti, que ouçam a tua voz, que sintam a tua presença. Em nome de Jesus eu te clamo, continua sendo um muro de fogo em nossa volta. E nos livra dos dardos inflamados do maligno, das setas. Não permita, Senhor, que Satanás roube o que será semeado nessa noite. Mas eu creio que essa palavra que veio de ti, ela não voltará para o Senhor sem cumprir o propósito para o qual ela vai ser pregada. E eu te clamo que, como uma flecha afiada, ela entre em nós no profundo. E lá na essência do nosso ser, ela brote como semente de vida. E ela produza frutos a 100 por 1, não apenas em nossas vidas, mas através de nós. Eu te oro assim em nome de Jesus, e se você orou, você diz? Amém. Amém. E eu quero dizer que eu não enxergo ali o tempo. Então, queridos, arranja um papelzinho, aparece aqui de vez em quando, ou então quando tiver assim uns 10 minutos, ó. Pronto. Certo? Senão eu vou me embora. Eita, gente.
quando eu estava indo para Salgueiro agora, fui pregar numa conferência de mulheres lá, e quando me veio, meu Deus, Serra, está 1 hora de Salgueiro, meu Deus, eu vou poder ir lá, vou falar com o pessoal, se não tem programação, enfim, como meu coração se alegrou. E naquele momento, eu já comecei a perguntar, Senhor, o que o Senhor deseja falar através de mim? O que o Senhor tem para entregar para o teu povo com a minha passagem ali? Gente, na hora, foi imediato, download do céu, foi tchum, eu já recebi a indicação da palavra que eu iria ministrar. Então, assim, eu estou muito tranquila, porque eu sei que não veio de uma elucubração, eita, que nome horrível, não veio de uma coisa assim, de Mário pensando como poderia entregar, não foi para o senhor não, viu, irmão, o beijo foi para a minha querida ali atrás, que ficou meio dúbio, né, eu digo, meu Deus, vai pensar que eu estou mandando beijo para o irmão, embora este casal também seja muito amado, beijos também, mas, eu estava ali, não foi uma coisa que eu parei para, deixa eu meditar numa palavra, eu ouvi o Espírito me dando uma direção, então creiam, é do Senhor, estejam conectados no céu, Ele vai falar, amém? Então, era o final de 2024, de um ano que foi muito difícil para mim, e alguns já conhecem essa história, quem conhece tem um pouquinho de paciência, mas o nosso Deus é o Deus que sempre tem uma coisa nova nas histórias antigas, porque isso aqui, o que tem de história que a gente conhece e reconhece, mas quando lê de novo, tem coisa nova, Ele faz novo. Então eu creio que Ele vai fazer algo novo para quem já conhece. Mas 2024 foi um ano muito difícil para mim, e em 2024, eu, além de viver com aquela questão das dores, de não saber se podia ser um tumor, e toda tendo as minhas emoções completamente desreguladas por causa de uma situação vivida na igreja, com uma discipulanda minha, que chega ao lugar da ideação suicida, me manda a carta de uma ideação suicida, uma mulher que eu havia ativado, uma mulher que eu tinha ensinado há anos, mais de 7 anos, caminhando comigo muito de perto, vendo as experiências que eu tinha com o Senhor, eu ensinando a palavra, porque acredito que é palavra e poder do Espírito, não um sem o outro, e essa pessoa que eu não só ensinei, como uma mãe ensina um filho pequeno, mas que eu vi crescer, amadurecer, e que como faz parte do meu chamado, eu ativei ministerialmente. É essa pessoa que diante de uma crise emocional, por um relacionamento que não deu certo, e se sentindo ali frustrada com aquela decepção amorosa, é essa pessoa que vai dizer coisas absurdas sobre Deus. Como, por exemplo, um pai que fez o que fez com o próprio filho, o que é que não vai fazer comigo? Ele é um sádico. Meu Deus. A pessoa que me acompanha, diante do relato que eu conto, diz, ela apostatou da fé. Ela é uma apóstata. Ela não conhece quem é Deus. E você precisa corrigir. E eu vou chamar essa pessoa para mostrar por que ela estava apostatando da fé. Ao chamar o pai que entrega o próprio filho, portanto nos amar, de um Deus sádico, como ela não conhecia a essência básica do nosso Deus, fonte de amor. E nos amou de tal maneira, que quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, entregou o seu Filho Santo, para se fazer maldito em nosso lugar, para carregar as nossas maldições, enfermidades, levar o castigo que nos traz a paz e nos justificar diante de Deus, fazendo justiça de Deus nele, nos fazendo essa justiça, nos permitindo chegar e agora sermos tomados como filhos por adoção, que recebem a herança de filho. Meu Deus, que amor é esse? Mas ela tinha se realmente perdido por causa do sentimento de frustração e decepção com um amor que não deu certo. Aquilo me doeu. Eu não sei explicar para vocês, mas me levou primeiro para um lugar de muita tristeza. E aí a tristeza é uma emoção básica do ser humano, mas nós não podemos nos deixar dominar pelas emoções. Elas vão vir, elas vão se manifestar no corpo, e essa é a característica de ser emoção,
diante de um estímulo, mas a gente precisa depois submetê-la à verdade do Senhor para nós. Isso é um exercício cognitivo, é pensar os pensamentos de Deus com a mente de Cristo que nós já possuímos. Está comigo? Se isso não acontece, a emoção que desregula vira um sentimento. Sentimento não é emoção, sentimento é como eu percebo o que eu senti com aquela emoção. E é como eu percebo, eu vou então fazer leituras que vão conduzir a minha vida. São o que na psicologia vai chamar de crenças. Então eu começo a sentir, por exemplo, mulheres abusadas sexualmente, elas têm uma tendência a se sentir sujas e impuras. Muitas delas se sentem culpadas do abuso. E aí você vai trabalhar com essas mulheres com esse sentimento que precisa ser resgatado e transformado pela verdade que liberta. Isso é profundo. Eu passei a sentir, depois da emoção da tristeza, que o que eu fazia não tinha resultado. E o que eu estava fazendo de ensinar a palavra e ensinar a igreja era perdido. E eu passei então a me sentir meio que inútil para a obra de Deus. Isso tudo em 2024. É nessa mistura de emoções e sentimentos que eu vou me afastar da igreja por 5 meses em uma licença para me cuidar. Porque eu percebi, eu não estou bem. E já viram falar nas escrituras que um abismo chama outro abismo? Eu agora já estava beirando a depressão. Pregadora da palavra, uma ministra que ativa pessoas, no enchimento do Espírito Santo, na cura interior, que tinha fundado uma clínica de cura interior, que atende hoje a igrejas. Esta pessoa, por conta de uma decepção, a tristeza que veio dominou, e da tristeza esse sentimento de inutilidade, soprado certamente com mentiras do maligno que foram acolhidas pouco a pouco, eu agora estou à beira de uma depressão. E aí Deus é tão lindo, que quando eu começo a pensar, para que viver? E começo a dizer, Senhor, eu já contribuí, e minha contribuição nem foi essas coisas, então o Senhor já pode me levar, eu quero estar contigo. Quando eu começo a dar lugar a esses pensamentos, o Pai, que porque nos ama, nos corrige, Ele me permitiu a suspeita de um tumor na cabeça. Foi quando, esperando o resultado de uma tomografia, que podia me dizer que eu estava com um tumor na cabeça e ia ter que lutar agora para sobreviver, eu acordei. E eu disse, eu não quero morrer. Tem muito ainda para fazer. Eu não quero. Eu sei que Deus pode me usar. Foi um caso que aconteceu isso, mas quantos testemunhos de pessoas que disseram, Edi, Deus por misericórdia usou a tua vida para tocar a minha e transformar. Não, eu não quero morrer, Senhor, não deixa ter um tumor nessa tomografia. Eu acordei. E escute, o Pai que ama, às vezes vai nos trazer de volta, nos dando alguns choques de realidade, para a gente sair do lugar da lamúria, da murmuração, da autocomiseração, do pobrezinho que eu sou, coitadinho que eu sou, ninguém ama, ninguém me quer, para o lugar de, meu Deus, eu sou abençoado, eu tenho o privilégio de acordar mais uma manhã, quando tantos não acordaram. Ei, Deus tem plano na minha vida, eu carrego o Espírito dele, que é poder de Deus. Eu não vou me deixar tomar pelo medo, pela depressão, pela ansiedade, pelo desânimo, não! Mas eu precisei passar por isso. E quando eu estou no fim da minha licença, eu recebo um convite para ir para BH, para participar da inauguração da primeira agência do app YouVersion, que todo mundo tem aí no celular da Bíblia, que só tinha na Califórnia. A primeira fora da Califórnia, no Brasil, era em BH, e eles me convidaram, porque eu vez por outra eu faço um vídeo para o app, e aí me chamaram, e eu estou lá, e eu ouço uma pregação tão simples, de um texto tão ouvido tantas vezes, tinha nada de novo, não era de um mestre em teologia, não era simples, onde ele diz assim, diante de um mapa do mundo enorme, eles têm lá na base do app, e olha que lindo,
o mapa do mundo com todos os países do mundo sinalizados. E cada vez que uma pessoa abre o celular, o aplicativo da Bíblia, a luzinha acende. Então você vê o mapa todo assim, ó, acendendo. Aí você vê acendendo na Ásia, vê acendendo no Brasil, vê no Nordeste. Diz, ai, que coisa linda, a palavra do Senhor sendo acessada, a palavra que é viva. E eu olhando aquilo, e eles eram instrumentos para aquilo acontecer no Brasil. Esse homem diz, porque gente, aquele menino só tinha os 5 pães e 2 peixinhos. Mas ele disse, é o que eu tenho, eu vou entregar. E aquilo virou alimento de uma multidão, não só em um momento pontual de fome, de alimento natural e físico. Virou alimento de multidões ao longo da história da igreja cristã, nos encorajando a ter fé e a descansar e crer no Deus que é provisão e que faz milagres. Por causa de um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Mas a gente abestalhadamente paralisa, achando que o que temos é pouco, não serve, é nada. Não é verdade? E eu saio de lá tão constrangida. E eu lembro que eu estou na aeronave voltando para o Brasil, meu coração queimando. Eu disse, Senhor, me envia, que o que eu não vivi eu vou viver. E se eu achava que eu fazia algo para ti, agora eu vou dar o meu tudo, até minhas entranhas. Me envia. E chego em João Pessoa, recebo ali marido, filhos, mas vou para o banheiro tomar banho, me ajoelho, morrendo de chorar e dizendo, Senhor, eis-me aqui, Deus, me envia, um novo tempo, me envia. E chorando, orando, quando termina, meu celular pisca. E aí era o pastor Jada que estava em reunião com o Michel, com o Mauro, e dizendo, olha pastor, eu estou falando de você, eles vão ter uma conferência de mulheres, eu estou dizendo, eu tenho a pessoa para ser a preletora. E aí eu já mando um áudio morrendo de chorar, escatarrada. E eles são testemunhas. Eu imagino que eles não me conheciam, e a mulher descontrolada. Porque a melhor coisa da minha vida é ser de verdade. Quando você é de verdade, você é livre. Você não precisa preocupar, porque eita, como é que eu fui para aquele, como é que eu fui para aquele outro, peraí, qual é a máscara que eu usei, e troca a máscara. Não, de verdade, você é de verdade, você está livre. E aí, eles me convidam, eu venho, e o Senhor estava operando de formas inimagináveis. Gente, não subestime uma oração escatarrada num banheiro. Não subestime, porque a palavra fala de um homem que nem era do povo de Deus, chamado Cornélio. E ele está orando aqui, querendo mais de Deus, aprender mais. E em outro lugar, está um outro homem orando outra coisa. Mas Deus ouviu a oração desse, manda um anjo lá e diz a ele, olha, vai acontecer assim, assim, eu estou fazendo, manda teus funcionários irem lá buscar, chama Simão, está na casa de fulano, fica em tal lugar, manda lá e traz, que a tua resposta vem através dele. Esse é o nosso Deus. Tem uma mulher em João Pessoa, ajoelhada orando, e tem alguém aqui que certamente também estavam já orando, gerando a conferência. E Deus vai e diz, faz assim, manda um anjo em forma de homem, chama aquela pessoa e tarará. E quando a gente vê, a gente se alinha ao que Deus está nos sugerindo, dá tudo certo. Chego aqui, e quando eu chego aqui, eu me surpreendo com uma igreja, como eu disse, tão viva. Só que eu não esperava que iam me botar para pregar tantas vezes. Momento de desabafo. Tipo assim, você vai para a conferência, vai pregar umas 2 vezes. Eu digo, pastor, olha, vai ser o seguinte. Começa à tarde, depois tem à noite, no outro dia de manhã tem um encontro, depois tem os 2 cultos do domingo. Eu digo, meu Deus! Senhor! E aí eu lembro que eu estou no quartinho na casa deles lá trancada e dizendo, Senhor, presta atenção, eu não vim para esse tanto de pregação. E agora? Agora o Senhor vai ter que me dar uma palavra, porque eu me recuso a pregar o que eu já prego nos outros cantos, porque eu creio no Deus que tem uma palavra rema para os seus filhos, naquele tempo, naquela situação, aquela palavra que vai ser profunda para cada um. O que é que eu fiz? Eu não dormi.
No outro dia de manhã, bom dia, eu vi o sol nascer, queridos, porque eu precisava ouvir a Deus. Mas foi a melhor coisa que aconteceu. Então louvado seja o Senhor, porque foi a melhor coisa. Eu vim pregar no domingo, e quando chega no segundo culto, o Espírito Santo diz, eu digo, eu não tenho mais palavra, e o Senhor vai ter que, Senhor, o que é? E Ele diz, prega sobre o meu espírito, eles precisam ouvir. Quem estava aqui? Tinha alguém aqui? Eita! Lembram? Eu preguei sobre ser cheio do Espírito Santo. Eu fiz a dinâmica da aguinha derramando. Foi tu que enxugou depois? Ah, não, mulher, já foi no seminário. Eu levo tu em todo lugar, tu sabe. Todo mundo já ouviu falar de ti. E aí eu prego sobre ser cheio do Espírito Santo. E eu sinto a igreja queimando. Gente, eu preguei recentemente num encontro em João Pessoa, em que a galera alugou um espaço gigante. Uma banda que tocava os arranjos de disco, não, disco é muito velho. Disco, CD. Eu falei CD um dia desse, como eu me arrependo. O que a gente fala agora? Tocava o arranjo do Spotify, é parecendo que era do Spotify. Não, como é um negocinho, 1, 2. Dá o quê? Da track. Perfeito. E aí, eu comecei a pregar sobre o Espírito Santo, era uma outra palavra, mas sobre o Espírito Santo, gente. Quando terminou, eu disse, quem aqui deseja mais do Espírito Santo? Eu disse, não. Alguém? Eu estou falando de conhecer mais do Espírito Santo. Alguém? Ninguém. Eu comecei, gente, é conhecer o Espírito Santo. Ninguém. Aquilo me acertou como um murro no estômago. Eu caí no chão. Eu chorava, eu não consegui terminar. Eu só fazia chorar. O pastor deve ter dito, está demorando demais, acho que ela não vai levantar daí. Aí ele veio, pegou a palavra e, irmãos, que bênção, uma festa linda. E eu estava tipo assim, não pastor, ajoelha aqui comigo e se arrepende pela tua igreja. Porque este povo não está interessado no Espírito de Deus, que foi enviado por Jesus. É o Pai e o Filho habitando em nós para nos capacitar a sermos a igreja dele. Vocês entendem a seriedade? E aí, Serra não foi assim. Eu saio daqui com meu coração. Eu vi uma igreja que queria. Uma igreja que quando eu falava do Espírito, dizia, amém, eu quero. Eu dizia, meu Deus. E quando eu termino, eu vou para a casa dos pastores, e os pastores estão dizendo, o que vocês têm mesmo? O que tem? O que vai trazer? O que vocês podem? A gente quer que você volte. E eu estou tipo assim, olha, tem um Como Águias, que é cura interior, porque era o que a gente ia fazer. Volta, vamos ver como é que faz. E quando eu chego em João Pessoa conversando, que eu conto, a minha cunhada, Carla, diz, não, oferece a eles o seminário do Espírito Santo. É bom relembrar, né? O que o Senhor vai fazendo, porque não estava no script. Mas haviam pessoas querendo saber o que estava no coração do Pai. E aí, eu ligo para eles e digo, olha, não era melhor o seminário do Espírito Santo? Porque a gente pregou, pastora, venha. E a gente veio com o seminário. Chega aqui, vê as cadeiras amarradas, já fiquei aperreada. Aí não era aqui amarrada não, é de Salgueiro, né? Aqui também era, né? Eu digo, rapaz, cadeira amarrada já. E aí, agora? Como é que eu digo para o pastor Batistão da primeira igreja batista que a gente precisa soltar as cadeiras? E ali cheia de dedos, pastor, então, é porque assim, pode acontecer de a gente precisar soltar as cadeiras. Minha filha, faça o que é? Não, porque a gente vai precisar botar as cadeiras para o lado. Pode fazer, vamos chamar os diáconos. Lá vem o diácono. Olha, a fila, por causa da fila, eu digo, ai, Jesus, vai ficar sem fila, ele não faz ideia. Sabe de nada, inocente. Eu só sei, meus irmãos, que na primeira noite, está lá o corpo estendido no chão. Uma criança sendo cheia do Espírito Santo, escatarrada diante da glória manifesta do Senhor, clamando, dizendo que quer mais.
E tá lá a irmã do pastor, coitada. Lá vai o povo que nunca viu aquilo. Pastora, tem alguma coisa errada com ela. Vai lá, resolve. E quando eu chego, ela está... Essa é a hora que você que está visitando o novato diz: que negócio doido é esse? Ih, rapaz, deixa eu lhe dizer, novato, tu não faz ideia do negócio doido maravilhoso que é. Tu faz assim, tu diz: Deus, se é de ti, tudo bem, vamos ver o que acontece. Tu vai ver se tua vida não é transformada. E aí eu chego diante da irmã do pastor e ela está lá eletrocutada. Eu digo: pastor, isso é assim mesmo. Tá... Deixa o Espírito Santo fazer, criatura. Leva ela para casa. Lá vai ela para casa. No outro dia de manhã lá vem ela. Começa o seminário. Até hoje. Meu Deus! A pobre deu até um jeito aqui, já tem um nervo que está mais... Queridos, e aí quando a gente experimenta mais de Deus... Eu não sei vocês, mas quando a gente experimenta aquela glória que nos toca na emoção, você não sabe por que você está chorando, está confessando pecado, está se arrependendo, toca em você, você quer mais, você precisa de mais, você se sente novo, você se sente com sonhos, você quer mais da palavra, você quer ouvir mais, você quer o toque, meu Deus, você não aguenta mais voltar para aquela coisa religiosa. Sim ou não? Você começa a ser surpreendido. E aí eles agora estão dizendo: Edi, e o tal da águia? Eu disse: então, vai voar lá em João Pessoa. E aí, como vocês têm um pastor que tem uma visão apostólica de ser pioneiro, desbravador, ele já foi dizendo: pois eu vou e vou levar um ônibus. E a gente que fazia seminário lá na Zoe, agora vai receber o povo de Serra Talhada. Aonde? Bota aonde o povo? Lá vai a gente para um retiro. Deus está fazendo algo, a gente tem que se alinhar, sim ou não? Sim. Quando a gente estrutura e deixa a estrutura fechada, dura, a gente perde o mover de Deus. Se a gente dissesse para pastor Mauro: olha, pastor Mauro, infelizmente o nosso seminário tem esta roupagem. Então, se vocês acharem um hotel, tudo bem. Ia ficar mais caro, mais difícil, cada um voltando. A gente precisa estar atento e sensível ao que Deus está fazendo. E se for preciso, ajusta a coisa, muda, vai para outro lugar, faz uma coisa diferente. Mas o que Deus está fazendo, nós não podemos nos desalinhar. É maravilhoso para nós. Então eles foram lá. Depois foram lá e voltaram no seminário de libertação. Quando terminou de libertação, estava o pastor Mauro dizendo assim: Edi, pelo amor de Deus, eu nunca vi uma coisa dessa, eu nunca vi isso na minha vida. Foi a expressão dele. E a gente segue se falando, vem a conferência Mulheres Fortes. Qual não é a minha surpresa? É a conferência para falar agora do corpo, alma e espírito. Não vai ter nada de muito não. É a conferência das oficinas. Vamos aprender a regular emoções, pensamentos. É outra pegada. Chega a primeira noite. Lá estamos nós, com as cadeiras afastadas, corpos estendidos no chão, o Espírito Santo se derramando. E como se fosse pouco, quando eu subo para levantar o exército de mulheres, eu escuto: é a partir daqui, 1 milhão nas nações. Meu Deus! Como é isso? Não faço ideia. Agora eu sei que tem mulheres alistadas em Serra Talhada. E eu quero convocar as mulheres que se alistaram. Eu preciso de vocês. Porque esse negócio de 1 milhão de mulheres nas nações eu não faço sozinha, gente. Posso contar com as alistadas? E aí a coisa continua caminhando até que o Senhor me diz: está na hora de ativá-los. Eles precisam agora fazer lá para quem não pôde ir em João Pessoa. E aí eu ofereço, acho que não sei se para Mauro ou para Michelin: pastor Mauro, vamos fazer um Como Águias aí, cura interior aí, para que a sua equipe comece a nascer. E ele, mais uma vez, doidão. Ele diz: vamos embora fazer.
E aí a gente fica assim, vamos ver, porque já tem a agenda do ano, vamos ver. Daqui a pouco ele está mandando mensagem, então, vamos fazer o Como Águias. Oi? E aí, novembro? Eu digo, foi novembro, foi? Já tenho aí umas pessoas em mente que vai ter identificação, quem já fez, darará. Eu digo, olha, eu chamo a Zoe e digo, vamos agora implantar o seminário de cura interior e a primeira igreja do sertão que vai fazer o seu próprio seminário depois que a gente sair e depois vai se tornar uma agência do reino a treinar outras igrejas, chama PIB Serra Talhada. Uau! Uau, gente! Porque quantas pessoas estão chegando na igreja, sentam, participam do culto, mas estão tão cheias de feridas. Com a paternidade, com a maternidade, se veem de maneira tão inferior ao que o Senhor as vê. E não dá tempo de trabalhar isso no culto. Tem que ter seminários assim, gente. Trabalhar as questões profundas. As pessoas não ficam as mesmas. A gente tem tantos testemunhos. Vocês têm testemunhos. Então, eu estou com tanta expectativa para o que vai acontecer. Como é? Olha aí. Michelle dizendo, eu sou essa pessoa. Olha. E aí, gente, para mim é muito recompensador estar em uma comunidade assim. Aquela tristeza lá de 2024 e aquele engano que eu passei a acreditar, não serve para nada mesmo, não fez nada de diferença nenhuma. Quando chega numa comunidade assim e diz, rapaz, alguma coisa eu presto, porque Deus usou minha vida para algo, para esse povo. E não fui só eu, são várias outras pessoas. Mas você que é o líder é que leva as pessoas, né? Então assim, meu Deus, como eu amo voltar aqui. Só que a palavra que Deus me deu para vocês hoje foi, alerte-os. Então a minha palavra é de alerta. Eu tenho tempo ainda? Eu só tenho 12 minutos! Meu Deus! Cristo Rei, lá vai minha gente, Oséias 6:3 diz, conhecemos o Senhor, se fazemos para conhecê-lo. Conhecemos e prosseguimos a conhecer o Senhor, tão certo como nosso sol aparecerá. Virá para nós como a chuva do inverno, como a chuva de primavera que rega a terra, entendeu? Então diante disso, o que a gente precisa fazer? Que a palavra de Deus... Gente, o alerta que o Senhor me dá está em Oséias 6:3. Eu vou ler a partir da NVI, que diz assim: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Mas a versão ARA, é a revista e atualizada, diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E aí o final do texto das duas versões fica muito similar. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Aqui eu quero usar a versão ARA, que diz que a gente precisa conhecer, mas não é só conhecer. A gente precisa prosseguir. Diga comigo, prosseguir. Agora diga para a pessoa do seu lado, prossiga. E diga para do outro lado, vamos prosseguir juntos. O que o texto bíblico está dizendo é, galera, nós precisamos prosseguir. Agora, você sabia que no grego, a palavra, a raiz primitiva, que é traduzida no português para prossigamos, essa palavra é hadaf. Sabe o que ela quer dizer? Estar atrás, seguir, perseguir, correr atrás, seguir no encalço de, acompanhar correndo atrás, buscar ardentemente, procurar ardentemente. Évora, levanta.
rápido, Évora, mais rápido, Évora. Você conseguiu entender o que é prosseguir aqui nas Escrituras? Alguém entendeu? Você vai atrás, meu amigo, e você não vai parar até que. Mas você persegue e você insiste. E se correr, você corre. Isso tem que ser com ardendo o coração. Vocês lembram do cego? Que vê Jesus, vê, ó. Estava pregando errado, pastor, heresia. O cego não viu. Ele ouviu falar que Jesus estava passando. O que é que ele faz? Filho de Davi, tem compaixão de mim. E os discípulos que estão com ele estão mal educados. Que cara mal educado, cala a boca. E ele está tipo assim, eu quero saber se tu vai me achar educado ou mal educado. Eu sei que aquele que está passando tem a cura que eu preciso. Então eu vou atrás dele. Eu vou prosseguir. Eu vou perseguir. Eu vou gritar. Eu vou fazer o que é preciso. Até que ele olhe para mim e me cure. Amém. Porque ele fez isso. Ele ouve de Jesus: que queres que eu te faça? Não foi para os comedidos sentadinhos. Foi para aquele que queria. Eu sei o que eu quero. Eu vou perseguir. Meu coração está ardendo. Eu não quero permanecer no nível raso. Eu não quero permanecer acomodado com o que eu já tive de Deus. Tem mais de Deus. Ele é fonte inesgotável. Quando a mulher cananeia, para mim, a mulher cananeia dá uma surra na gente. Ela bate na nossa cara. Porque ela vai para Jesus. E Jesus não está nem aí de ouvi-la e respondê-la. E ela vai atrás, perseguindo Jesus. Jesus, minha filha está endemoniada. Ei, Senhor, liberta minha filha. E aí os discípulos, os crentes: Senhor, manda ela embora. Não está vendo que ela está enchendo o saco da gente? Isso não é de Almarez, né? Porque não ia ter enchendo o saco na Bíblia, né? Senhor, manda embora, porque ela vem atrás da gente e está incomodando. E ela continua: Jesus, Jesus. E aí é que ela grita mais alto: minha filha, Jesus. Quando Jesus vira e olha para ela, ela diz: minha filha está terrivelmente endemoniada em casa, ela está sofrendo. Jesus diz: mas eu não vim para vocês, eu vim para Israel. E não é bom dar o pão, tirar dos filhos, para dar para cachorrinho, né? Oi? Essa é a hora que você diz: que absurdo! Me igualou a um cachorro. Mas ela sabia que ele era a fonte do milagre que ela necessitava. Ela sabia a dor que é ter um filho endemoniado por demônios que atormentam, que oprimem, que não deixam a pessoa ter vida. E sabe o que ela faz? Senhor, mas o cachorrinho come da migalhinha da mesa. Deixa eu comer da migalhinha. E sabe como é que ela faz isso? Prostrada, adorando a Ele. Jesus fica tão tocado com aquele coração que diz: mulher, nunca vi uma fé igual a essa. Tem gente que desiste de tocar no milagre, porque acha que já recebeu tudo que tinha para receber. Cariba. Tem gente que quer viver no raso, porque tem medo dessa língua aí que eu não estou entendendo o que ela está falando. O que é isso? Ao invés de dizer: Deus, isso vem de ti, eu quero esse negócio. Se é teu, eu quero. Tem gente que se acostumou no raso e quando molha a pontinha do pé acha que já está bom demais. Quando eu moro em João Pessoa, quando eu estou no mar, eu e Paulo, a gente é muito diferente. A gente mora no Intermares, é uma área que tem surfista, então tem um mar mais agitado, ondas altas. Eu amo esse tipo de mar. Paulo não gosta, Paulo fica na beira e eu entro. Aí eu fico: vem mais, amor. Não, você sabe que eu não gosto. E eu estou lá no fundão. Mas eu fico aqui, no limite. Quando a onda vem, eu
Aí eu já peguei o ponto, ela quebra aqui em mim, ó. Não molha nada, eu... E Paulo... E eu... Tem gente que vai ficar no raso. Eu quero ir onde o Senhor está. Ainda que eu tenha que enfrentar ondas para alcançá-lo. Eu quero mais. Eu me recuso a ficar no raso do que eu já experimentei. Porque o meu Deus é fonte inesgotável. Eu era de uma igreja presbiteriana, amados. Por que eu fui batizada no Espírito Santo? Porque eu li esse negócio chamado Bíblia, que a gente prega que é a palavra de Deus. E eu criei que era. E quando eu li Atos, eu digo, peraí, como é isso? Como é isso? Que esse homem aqui, que era só um homem, que um dia desse estava querendo negar Jesus, agora está diante de um aleijado dizendo, levanta, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta em nome de Jesus. Eu quero isso. Como é isso? Que aquele cabo, aquela que duvidava, ele está passando e o povo está querendo só que a sombra dele. De tão cheio que o cara está do Espírito Santo. A sombra passando e curando gente. Eu quero viver isso. E eu começo a ler Atos e dizer, peraí, eu não conheço esse Deus aqui não. Na minha vida não tem ele não. Porque quando alguém chega doente, eu vou logo para, Senhor, se tu queres, cura. A palavra não ensina isso, queridos. Escute. A palavra ensina, curai os enfermos em meu nome. O problema é que a gente tem medo de não dar certo. O que vão pensar de mim? Se eu olhar, botar a mão e dizer, seja curado agora em nome de Jesus. E se não der certo? Aí é a vergonha que eu vou passar. Então vamos fazer o seguinte, Senhor, se for da tua vontade, cura a pessoa aqui. Não, querida, a vontade de Deus está revelada nas Escrituras. Cure os enfermos. A você cabe obedecer, sim ou não? Sim. Mete a tua mãozinha e diz, seja curado em nome de Jesus. O resultado não é com você, é com Ele. Porque não é no seu poder, é no poder dEle. Não foi curado, não é problema seu, é com Deus. Qual é o seu? Obedecer. Quem está disposto a pagar o preço e se arriscar? Nós temos um avivamento acontecendo no Brasil. Em que jovens, meninos, estão indo para as ruas, colocar a mão nos enfermos e dizer seja curado, e eles estão sendo curados nas esquinas, nas calçadas. Quem acompanha a gente sabe que Elisa, a minha filha mais nova, está hoje na Ásia Central, em países muçulmanos. Ela vai passar 3 meses, são 4 países muçulmanos. A gente teve que tirar ela do WhatsApp, ela não pode mais falar com a gente, senão por um aplicativo que codifica tudo, Signal, para ela não ser encontrada, porque senão ela pode ser presa e deportada. Graças a Deus lá eles não matam cristãos. Mas se pegar falando de Jesus é presa. E ela tem que falar com a gente em código, mesmo nesse aplicativo. Então ela fala, o amigo é Jesus, não pode falar o nome de Jesus. Mãe, hoje eu estava na rua e pedi uma palavra de conhecimento ao amigo. E o amigo me mostrou que aquela mulher tinha não sei o que na perna. Aí eles vão lá e dizem, vem cá, você tem não sei o que na perna, né? A pessoa, tenho, como é isso? Pois é, mas olha, eu conheço um amigo que pode te curar. E assim começa o evangelismo, chama evangelismo de poder. Amém. Quem aqui quer viver isso? Amém. Você sair na rua, encontrar uma pessoa que você nunca viu e dizer assim, engraçado, está me vindo aqui o nome Helder. Quem fez isso? O Espírito Santo que habita na pessoa. Quando eu creio e dou lugar a Ele, você começa a receber palavra de conhecimento. E aí a pessoa que era dura diz, como é que você sabe? Você diz, o Espírito Santo do Deus vivo que habita em mim, disse, Helder. O que aconteceu com Helder? A pessoa, ele está em casa, está com câncer, está não sei o quê. Pois eu vou orar agora por cura. Porque o Deus que falou comigo e mostrou, Ele quer curar Helder. Vamos orar? Pá, Helder, seja curado em nome de Jesus. A pessoa chega em casa e Helder está lá sem o tumor. Isso é Bíblia! Isso é o Evangelho!
Jesus não está usando os anjos para fazer isso. Sabe quem é que ele quer usar? A igreja que se converte a ele e que ele diz: agora é a minha noiva, então vai lá me representando. Eu vou encher você com o Espírito Santo, que é o meu poder em você. Vai lá e cura os enfermos. Em meu nome. Entende que a gente precisa querer viver isso? Isso é sobre prosseguir. E eu sei que acabou o tempo, que eu vi que ficou vermelho. Então, o que eu quero dizer a vocês? Eu, como estou ainda no primeiro ponto, a gente encerra para dar o time aí. Mas eu quero dizer a vocês, fecho com uma palavra. Pode? Vocês vieram aqui para comer? Não. Dormir? Não. Oh, nem eu. Vou pegar o ônibus de 11h30 até lá, queridos. Me aguentem? Tem gente aqui que ficou nervosa. Misericórdia, a mulher vai falar até 11h30 da noite. Meu Deus, chega aqui, como é que eu saio? Já já a gente vai orar. Tu aproveita que fecha o olho e tu... Gente, nós precisamos prosseguir. Eu prossegui no meu quarto. Jesus, eu te conheci, tu me tirasse de uma vida tão noiada, cheia de ideação suicida, de um monte de coisa ruim, mas agora eu quero estar em outro nível, eu não quero só ser salva, eu quero viver atos, eu quero conhecer o Espírito Santo, está aqui, ele não morreu não deixou de ser Deus não, é a terceira pessoa da Trindade, me revela, eu quero esses dons que o Espírito Santo tem para dar. Eu quero essa língua esquisita que diz aí que a língua que fala no Espírito, eu quero essa língua. E a minha igreja não falava disso não, presbiteriano não fala disso. Mas eu comecei a chorar, eu quero, Senhor, está na palavra, porque eu não tenho, me dá. Se é para edificar o meu espírito e eu fui mais sensível ao Senhor, eu quero. Até que recebi, sabe por quê? Porque eu estava, Jesus, preste atenção, olha, está na palavra, viu, que... Eu quero, Senhor, eu quero o Espírito Santo, me batiza, Senhor, está na palavra. E quando eu fui batizada, eu estou lendo 1 Coríntios 14, e lá diz assim, ó, busque com diligência os dons e o profetizar. Eu digo, eu quero isso, é para buscar? Senhor, eu quero profetizar. Deus me usa como profetiza do Senhor. Tem um propósito nesse negócio. Senhor, eu quero profetizar. Me usa, Deus, me usa. Que o abrir da minha boca seja o Senhor falando ao teu povo. Mas eu quero profetizar. E aí, sabe o que eu aprendo nas Escrituras? É assim, ó. Princípio para a vida com Deus, viu? Hoje eu vim, um pessoal veio me deixar aqui, lá de Salgueiro. Quando está passando na rua, eu digo, para a casa do pastor Mauro. Aqui. Se é, eu digo, homem, aqui. Pronto, não precisa nem me deixar na igreja. Aí desci do carro e fui lá. Campainha quebrada, eu. Aí demorou demais, eu voltei, mandei uma mensagem, ela disse, não, mulher, eu estou aqui na porta, nem aí não. Eu estava assim, a uns 2 quarteirões da casa. Mas eu acho que essa coisa que eu aprendi com a palavra é você quer... E isso não é Diomária mal educada, é Jesus Cristo, o educado. Dizendo assim, batam e a porta vai ser aberta. Batam até que a porta seja aberta, porque se ele disse que vai ser, ela vai se abrir. Agora você tem que bater. Ele disse que quer achar, procura. Tem gente que diz assim, eu sei que o Senhor me deu uma palavra, eu vou para Londres, eu vou falar em inglês. Eu digo, já começou o curso? Não, porque ainda não... Não, se você tem convicção que Deus te disse que vai te levar para Londres, começa o curso de inglês. Sim ou não? Sim. Fé sem obras é?
isso não era só sobre dar esmolas. É uma fé que é viva. Eu creio, por isso eu falo e faço. Eu creio que Ele abre portas, eu vou abrir. Eu creio que Ele me deixa encontrar o que eu ainda não encontrei, eu vou buscar. Porque se eu buscar, eu encontrarei. O que vocês querem encontrar? Eu era presbiteriana, gente. Presbiteriana não fala disso. Escuta, não sei se você já entrou numa igreja presbiteriana. E são nossos irmãos, é um povo que ama o Senhor, mas eles não creem na contemporaneidade dos dons do Espírito. Então eles não vão falar do Espírito Santo. Eles vão ensinar a Bíblia como ninguém. Mas a gente ensina a Bíblia, é a nossa meta como ninguém, e se move no Espírito. Porque é Deus operando em nós, com a palavra dEle e o Espírito dEle. Estão comigo? Mas um dia na presbiteriana, providência de Deus, uma irmã me dá um livro. Chama Caçadores de Deus. Autor Tommy Tini. Eu nunca tinha ouvido falar esse negócio de Espírito Santo. Começo a ler Caçadores de Deus. Tommy Tini, a premissa central do livro é, escute isso, viu? A premissa é, a maioria dos cristãos busca as bênçãos, os dons e até o avivamento, mas não busca a Deus, por quem Deus é e porque ama a Deus. E porque ama a Deus, quer conhecer profundamente este Deus, com experiências com Deus, de poder chegar para as pessoas e dizer, ontem eu estava em casa, sabe o que Deus me falou? Isso. Aí depois eu perguntei não sei o que a ele. Aí ele me respondeu isso. Aí eu disse, Deus, mas eu não estou sabendo a estratégia. Ele disse, pega o papel. E ele começou a me dizer a estratégia. Aí depois ele disse, agora vai ali na rua. Eu vou fazer você encontrar uma pessoa que eu estou movendo. Quando eu cheguei na rua, tinha a pessoa passando. Eu digo, Deus, o Senhor existe mesmo? Tommy Tini começa a dizer assim para mim. A igreja pode ser espiritualmente vazia, mesmo em meio a muitas atividades religiosas. Pode, gente? Pode. E eu estou ouvindo isso, sabe quando? Elisa nem era nascida, eu nem tinha engravidado. Elisa já está com 19 anos. Há pelo menos 20 anos. E aí Tommy Tini diz que Deus deseja que sejamos caçadores de Deus. Caçador de Deus? Que doidice é essa? Para ele é alguém que tem uma paixão tão inabalável pela presença divina, que está envolvido numa busca constante e ininterrupta por conhecer a Deus. E aí ele diz, nessa busca, você quer tanto, você está perseguindo tanto, que de repente, diga comigo, de repente. Aquele que está sendo caçado, que é Deus, ele se volta e ele começa a te caçar. E aí ele te toma. E você já não se pertence mais. E ele começa tipo assim, quebra tudo em você, te mastiga inteiro para te refazer. Uau! E eu comecei a ler isso. E no livro Tommy Tini fala da ilusão do suficiente. Diga comigo. Ilusão do suficiente. Ele diz que existe uma zona de conforto em que muitos cristãos se encontram. E ele vai lembrar que o cristianismo não foi feito para ser cômodo. Seguir a Cristo exige entrega e sair do padrão de uma fé rasa e rotineira. Tem alguém entendendo? Sim. Cuidado com a fé rasa, rotineira. Acordei de manhã, fiz a minha devocional de 5 minutos, 40 segundos e 13 milissegundos. Orei 2 minutos e 40 segundos. Fechei a devocional e fui para a reunião do grupo pequeno da célula. Tivemos a reunião com o quebra-gelo de 3 minutos e 40 segundos, a oração de 2 minutos e 15 segundos, o estudo da palavra de 5 minutos, depois comemos mais 6 minutos, e encerramos com um abraço e voltamos para casa. Nos encontramos depois em tal lugar com... Tommy Tini vai dizer que essa é a ilusão do suficiente. Sabe o que é a ilusão do suficiente? É o que fazemos, temos
e vivemos em Deus já é suficiente. Mas deixa eu lhe dar uma notícia. Para aquele que é fonte inesgotável, o que nós já vivemos, aprendemos a fazer, isso é o comecinho do que Ele quer revelar para que façamos e vivamos nele. Amém. Não caiamos na ilusão do suficiente. Vou dar os 3 pontos e eu encerro. Ponto 2, a ilusão do substituto. A ilusão do substituto é buscar o avivamento ao invés de buscar o avivador. Buscar os dons do Espírito ao invés de buscar o Espírito que doa os dons. Buscar a mão de Deus ao invés de buscar a sua face. Entendem o perigo? É maravilhoso ver a irmã de pastor Mauro eletrocutada no Espírito. O perigo é quando nós começamos a olhar e dizer, eu quero aquilo. E não aquele que está fazendo aquilo. Foi assim que um dia, samaritanos que não conheciam o Espírito Santo, viram chegar até eles 2 dos apóstolos dizendo, vocês já ouviram falar do Espírito? Não. O que é esse? Só pregaram para a gente o batismo de João. Tem o Espírito. Vocês querem receber? Agora, receba o batismo, seja cheio. E os caras, começaram a orar em línguas. Foram batizados com o Espírito Santo. E eu imagino que era o fogo veio. Aí tinha um mágico que era feiticeiro, que tinha se convertido e andava agora seguindo os apóstolos. Quando ele vê aquele negócio, ele diz, ei, eu quero isso, eu quero esse negócio. Vai lá e diz, ei, quanto é que tu quer para tu me dar aí, para tu me dar esse negócio, para eu poder botar a mão e a pessoa começa a me dá aí quanto é. Lembram o que é que Pedro vai dizer? Vocês lembram da palavra dura para ele? Você não faz parte desse ministério. E depois ele fica tão desesperado que diz, orem, orem a Deus por mim, orem. Igreja, não é pelo dom, não é pelo trimelique, não é pelas línguas, não é por aquilo que a gente sente quando a atmosfera é invadida pelo Espírito Santo. É por conhecer e prosseguir em conhecer a Deus Pai, que nos amou de tal maneira, que enviou o Deus Filho, Jesus Cristo, que foi à cruz para levar os nossos pecados e maldições, para a gente poder se achegar de novo ao Pai, e ao Deus Espírito Santo, que foi enviado pelo Pai e Filho para morar em nós, para dizer, Deus com vocês, dando poder, para que vocês sejam instrumentos dEle nesta terra, para que tenham a quem encontrar em vocês a revelação do poder que cura, que liberta, que restaura, que transforma. Tem alguém aqui interessado nisso? Então deixa eu dizer algo, eu termino com isso. Vocês já ouviram falar de Salomão? Em toda a sua glória. Eu não vou ler o texto bíblico, mas depois vocês leem. Salomão faz o templo e consagra o templo. Olha o que diz o texto. Que ele ora, louva a Deus, e a glória de Deus enche o templo de tal maneira que os anciãos ficam no chão. Os sacerdotes não conseguem levantar, estão no chão do peso da glória. A gente já viveu o peso da glória aqui? De não conseguir levantar, de não conseguir parar de chorar. Lembro daquele jovem ali no meio. Lembra? Quem lembra? Quem foi o jovem? Tinha um jovem de camisa branca, nunca esqueço. A gente foi tirando as cadeiras, o negócio foi terminando, ele foi-se embora e ele ficou bem ali. Agora deixa eu lhe dizer algo. Salomão viu isso. Salomão viu a glória de Deus revelada no templo, que os sacerdotes caíram no chão, não podia ficar de pé, do peso da glória. Você quer levantar e você não sabe o que é. Deus no lugar, se manifestando em glória. Salomão viveu isso no comecinho do comecinho da vida dele, como rei. Como é que Salomão terminou? Vocês lembram?
desviado. Diz que no finzinho do finzinho ele retorna. Mas ele passou o resto da vida. Isso é para eu terminar? Estou dizendo assim, pastora, cala a boca. Eu já ia te dar um mata-leão, gospel. Bate! Mas eu termino com uma palavra do próprio Salomão, que diz: o fim é melhor do que o seu começo. O fim é melhor do que o começo. Vocês começaram, prossigam em conhecer. Tem mais de Deus. E escutem, o melhor ainda está por vir.